dourado finalmente apareceu na frente de Arata, ele pensou que seu sonho de se tornar um assassino se tornaria realidade, mas antes que ele pudesse tocá-lo, seu pedaço de merda de seu pai o agarrou e reivindicou. Iria vender por uma boa quantia de dinheiro quando seu irmão Ryu tentou protestar. Seu pai bastardo o chutou com tanta força que ele bateu na parede depois que seu pai saiu de casa. Ele foi até um homem chamado Takatora e vendeu o orbe dourado por 30 milhões de anos se passaram enquanto Arata e Ryu assistiam ao noticiário sobre um homem que salvaria o mundo. O homem se gabava de seu orbe dourado com um azul anel. Eles imediatamente o reconheceram porque há apenas um orbe dourado para cada elemento no Japão, o que significava que aquele orbe certamente era de Arata. É claro que eles foram confrontá-lo imediatamente quando Ryu exigiu que Takatora devolvesse o orbe de seu irmão. Takatora se fez de bobo, e isso irritou Ryu por não ter escolha. Takatora disse a eles que os levaria até onde o orbe estava, e os levou para uma sala. Foi então que eles perceberam que haviam caído na armadilha dele. Havia um pescador mágico dentro da sala, antes que eles pudessem sair. Takatora imediatamente trancou os dois lá dentro. De repente, o pescador disparou uma alma sombria, e claro, como um bom irmão, Ryu empurrou Arata para salvá-lo. Ryu se virou lentamente, mas antes de se transformar completamente, ele disse a Arata que sempre acreditou nele. Então seu irmão se virou em um enorme ogro de 4 braços. Ao ver esse Arata, caiu em desespero, culpando-se por tudo. Mas ele não desistiu. Ele disse a si mesmo que não era culpa dele. Foram as pessoas egoístas que levaram tudo dele. Foi quando o orbe escuro apareceu como se alguma entidade estivesse ouvindo sem se conter. Ele estende a mão em direção ao orbe e ele se funde com ele, enviando uma onda de dor que vem com. Após a transformação em seu corpo, enquanto grita e tenta manter sua sanidade, ele vê uma notificação, informando que ele recebeu a proteção do reino demoníaco. Além disso, ele adquire algumas habilidades como Blast Shadow Blade, Blast Armor e Blast Flash, enquanto Takatora está rindo e zombando dos dois, e fala sobre seu plano de matá-los para subir de nível. Takatora se gaba de seu alto status e do fato de que os meninos não passam de camponeses comparados a ele. Ele cuidou do problema, mas mal sabia ele que Arata estava passando por uma transformação difícil, quando a dor finalmente diminui. Arata percebe que ele pode ter absorvido o poder do orbe. Ele ainda está pensando nisso quando seu irmão, já transformado, vem atacando nele. Ele quase esmaga Arata, mas Arata se move antes mesmo que o golpe possa alcançá-lo. Arata percebe que de alguma forma ele se esquivou do golpe instintivamente, e seu corpo até parece muito leve. Também percebe que há uma tela de status na frente dele, mostrando seu número de status, de nível de habilidades e até uma barra de HP, já que tudo é novo para ele. Ele não sabe se tornou um Slayer ou não. Ele ainda está pensando em tudo isso quando seu irmão vem atacando-o novamente. Arata grita a plenos pulmões, tentando dizer a seu irmão para não ser consumido pelo poder da energia escura. Arata garante a seu irmão que vai salvá-lo porque finalmente é sua vez de fazê-lo. Arata se recusa a se mover e quando a fera está prestes a alcançá-lo, ela para de repente e solta um grito frustrante antes de quebrar a parede atrás deles e escapar por lá. Arata fica chocado ao ver isso e percebe que ainda pode haver algum sentimento de seu irmão nele porque ele de repente parou de atacar e fugiu. Arata percebe que seu irmão será morto pelos assassinos se eles o encontrarem. Ele descobre que a melhor coisa que ele precisa fazer é encontrar seu irmão antes que eles o façam. De repente, uma fissura mágica aparece na frente dele e uma fera aterrorizante aparece de dentro da fenda. A fera não hesita enquanto tenta cortar Arata e espetá-lo. Arata salta para trás, esquivando-se do soco da besta que deixa uma destruição devastadora em seu rastro. Arata ainda está tentando ler a situação quando a besta o atinge com sua cauda. Arata é lançado voando e ele bate na parede. A dor domina seu corpo com a percepção de que a besta não deve ser brincada com Arata. Conclui que ele precisa derrotar a besta rápido para que ele possa ir atrás de seu irmão. Só então ele percebe que adquiriu algumas habilidades, como a explosão Shadow Blade, a explosão Armor e o Blast Flash, que ainda estão no nível 1, percebendo que ele também é um matador. Cheio de confiança para se manter firme contra a besta atacante, assim como a besta avança em sua direção, Arata libera o Flash de explosão, que libera uma energia negra que envia a besta Arata voador. Ainda está tentando fazer uma pausa quando a besta vem atacando-o novamente. Antes que ele perceba, ele é jogado contra a parede e começa a
perder o controle de seu corpo. Arata não consegue acreditar que ele acabou de conseguir o que sempre quis, mas de repente está prestes a morrer. Ele se pergunta se vai morrer sem fazer nada significativo, o que inclui salvar seu irmão, assim como a fera está prestes a alcançá-lo. Arata entra no estado de fluxo com uma aura roxa escura girando ao redor dele. Ele abre os olhos e queima brilhante como o de um vampiro do nada. A fera é atingida vários projéteis, fazendo-o gritar de dor. Arata desmaia, e quando abre os olhos vê a fera morta na sua frente com várias armas saindo de seu corpo. Chocado ao ver isso, quando ele começa a se perguntar se ele realmente derrotou a besta, ele não tem ideia do que aconteceu com ele e o sistema o notifica que ele atingiu o nível 3. Arata percebe que ele subiu de nível porque derrotou a besta, o que basicamente significa que suas estatísticas melhoraram, mas ele se esquece de ficar mais forte ou não e decide se concentrar em encontrar seu irmão, que ele consegue. Pés e passos para a rua parecendo maltratados. Takatora passa por sua mente e a raiva de Arata queima mais forte, com a determinação de que ele nunca vai perdoar o cara pelo que ele fez. De repente, ele perde a força que lhe resta e desmaia nas ruas, enquanto Takatora volta ao quarto para verificar se os irmãos estão mortos, apenas para encontrar uma parede quebrada e destruição em todos os lugares. Takatora não consegue acreditar no que vê quando vê isso, porque não há como ele esperar que os irmãos consigam escapar de seu alcance mais tarde. Arata acorda das memórias que compartilhou com seus irmãos. Ele olha em volta e se encontra em um ambiente estranho, que por acaso é uma enfermaria. A última coisa que ele lembra é de ir até o prédio Goto e lutar contra uma fera. De repente ele percebe que ele tem um irmão que se transformou em uma fera e ele precisa salvá-lo. Arata está prestes a sair da cama quando uma enfermeira aparece de repente no quarto, carregando alguns itens médicos e contando a Arata que ele precisa ficar na cama. Arata gagueja sem saber o que dizer e a enfermeira revela que receberam uma ligação. Informando que ele desmaiou na beira da estrada, ela aponta os ferimentos que ele sustentou ao lutar contra a besta Arata. Tinha esquecido totalmente disso, mas as palavras da enfermeira trouxeram sua memória novamente. Arata então pergunta à enfermeira onde ele está e a senhora responde que ele está em uma estação de socorro de matadores. A enfermeira acrescenta que ela não é novata em coisas assim, porque caçadores novatos tendem a pensar demais nas coisas em sua primeira luta, o que os leva ao hospital. Arata fica surpresa para se encontrar em um posto de socorro e ele começa a se perguntar quem poderia tê-lo trazido até lá. A enfermeira então diz a Arata para se juntar a uma guilda e conseguir um distintivo de matador, que ela está prestes a continuar explicando as vantagens de ingressar em uma guilda, quando Arata a interrompe dizendo que há algum lugar onde ele precisa estar. A enfermeira grita com ele como se sua mãe lhe dissesse que ele não pode estar se movendo ainda porque ele precisa descansar. Arata então se deita na cama e a enfermeira logo sai, pedindo que ele espere por ela. No momento em que a enfermeira sai, Arata sai da cama e caminha até a porta. Na porta, ele ouve alguns caras falando sobre a fera mágica que apareceu perto do prédio. Goto. Arata descobre que a fera de quem eles estão falando é seu irmão. Ele também os ouve falando sobre como um caçador não identificado o acompanha. Os caras revelam que vai ser um problema para eles lidar com a fera se ela acabar entrando em uma fissura mágica. Arata imediatamente descobre que a guilda está caçando seu irmão e não demorará muito para que eles o caçem e matem. Arata imediatamente descobre que ele precisa encontrar seu irmão rapidamente. A enfermeira volta para o quarto e vê que Arata desapareceu pela janela. Arata corre pela rua com a preocupação de que seu irmão seja mandado para a vida após a morte, de que ele se lembra eles conversando sobre um Fisher mágico, e ele descobre que seu irmão pode estar preso em já que este é o caso. Arata decide que ele tem que verificar todos os Fisher mágicos possíveis na área. De repente, ele ouve um anúncio no telefone dizendo que um pescador mágico apareceu na área de Asagi e os civis são aconselhados a evacuar por causa do momento em que Arata decide verificar. Ele chega onde está a rachadura e descobre que é de classificação baixa, a classificação bronze. Ele percebe que também foi colocada uma barreira em torno dela, o que significa que alguém da associação chegou lá, mas ainda não há presença de um assassino, já que é a primeira vez que ele entra em um Fisher mágico. Ele está um pouco nervoso e assustado, mas supera isso ao perceber que precisa salvar seu irmão. No momento em que ele entra no sistema, é notificado de que há alguém
alguém tentando limpar a fissura mágica. Arata fica surpreso ao ver como é o interior da fissura. Parece um deserto que é totalmente diferente do mundo exterior. Já que ele não tem ideia de onde seu irmão pode estar, ele decide que precisa ir mais fundo. De repente, recebe uma notificação de missão dizendo-lhe para derrotar o chefe para limpar a fissura. Já que há um chefe no Fissure, ele descobre que estará na parte mais profunda do Fissure, porém ele sabe que encontrará outras feras no caminho, e a questão de saber se ele pode derrotá-los ou não surge em sua cabeça momentaneamente. Uma fera de nível 3 aparece na sua frente. Ele se lembra de ter derrotado uma fera no dia anterior, mas ele realmente não sabe. No entanto, ele descobre que não tem escolha a não ser lutar contra a besta. Ele acessa sua lista de habilidades e saca a lâmina sombria. Arata está feliz por ser capaz de retirá-la das cargas da besta, em direção a Arata, mas ele bloqueia a mordida do monstro com sua espada das sombras. Arata luta contra a fera enquanto ele range os dentes tentando reunir suas forças. Arata acaba sendo empurrado ao contrário, pela besta. Arata finalmente percebe o que significa ir contra monstros que ele vem treinando com seu irmão, mas isso diz a ele que isso quase não faz diferença contra monstros. Mesmo assim, ele se recompõe e ataca a fera, cortando-a em pedaços. Depois de derrotar o monstro, ele recebe a notificação de que saltou do nível 3 para o nível 5 antes que pudesse para respirar. Um bando de monstros aparece bem na frente dele, enviando uma onda de medo por seu corpo. Arata não consegue acreditar que uma masmorra de nível bronze seja capaz de produzir um número tão alto de monstros. Arata fica se perguntando se ele pode realmente enfrentar todos os monstros se eles vierem até ele ao mesmo tempo, em vez de permitir que o medo disso o paralise. Arata estava preparado para enfrentar os monstros. Ele está convencido de que tem uma chance contra os monstros se puder usar a habilidade quebrada que usou no dia anterior ao momento em que os monstros vêm correndo em sua direção. Arata percebe que acabou porque ele nem sabe como usar a habilidade dominadora quando está prestes a ser invadido. Um enorme poder de fogo aparece e consome os monstros. Arata fica chocado e ouve uma voz atrás ele perguntando sobre a natureza da habilidade que ele acabou de usar, em vez de responder a pergunta. Arata fica impressionado com o poder de fogo esmagador que ele acabou de testemunhar. O cara desconhecido olha para Arata, parece uma ameaça, e revela que recebeu uma ligação da associação sobre um assassino não identificado, e a julgar pelo que acabou de ver, ele presume que Arata é o referido assassino. Olhe para o cara e ele descobre que ele é um matador de ouro que possui o atributo fogo. O novo cara é Ryokuji e ele é um membro da guilda Chama do Leão. Ele está acompanhado por outros dois, os matadores Shuma Kishima e Hayato Akagi, ambos matadores de prata. Arata se pergunta por que o cara está lá. Já que ele é um dos 5 grandes reis, algumas das feras atrapalham a conversa e o rio com raiva os queima até virar pó com apenas um estalar de dedos, deixando uma nuvem de fogo atrás dele apenas para que ele possa cultivar aura na frente do nosso MC. Isso chega a Arata, que está testemunhando o poder de um Golden Slayer pela primeira vez. Ryo caminha até ele enquanto fala sobre o número incomum de monstros que estão presentes no Fissure, já que é um Fissure de classificação bronze. Ryo aponta para a espada sombria de Arata, perguntando a ele qual é a habilidade dele. Esta pergunta atinge Arata do nada, já que ele está se perguntando qual é a habilidade dele. Ele só sabe que a habilidade não faz parte dos 5 atributos principais, mas ele não saiba o que é. Ryo fica ainda mais curioso, dizendo que Arata é uma pessoa estranha que também possui uma habilidade estranha com uma cara severa. Ryo pergunta o que ele está fazendo dentro do Fissure. Arata descobre que ele obviamente não pode dizer que está procurando por seu irmão, porque eles também vão marcá-lo para a subjugação. Arata decide que ele simplesmente vai ignorar a pergunta e continuar movendo. Arata vira-se agradecendo ao Ryo por sua ajuda enquanto se afasta. Basicamente, orbes são como um desejo ou oração, já que ressoam com a força de alguém para produzir um atributo mais próximo do usuário. Isso é comum conhecimento, mas Ryo não vê nenhum sinal disso em Arata Ryo. Então o interrompe, dizendo que finalmente descobriu que ele é o assassino irregular sobre o qual estão falando Arata, para discutir com Ryo, contando ele que ele não tem ideia do que ele quer dizer com assassino irregular. Arata diz que precisa ir, mas Ryo informa que ele recebeu ordens da associação para trazê-lo para interrogatório. Ryo insta Arata a não levar isso para o lado pessoal, pois ele o ataca com um ataque de fogo. Soco no momento em que a explosão de fogo está prestes a atingir. Arata cobre sua cabeça com sua espada para bloquear o ataque. Arata fica em estado de choque quando sua sombra é queimada pelo poder de fogo esmagador de Ryo. Até mesmo Ryo fica chocado ao ver que a espada foi queimada. Arata é forçado a colocar alguma distância entre ele e Ryo,
mas Ryu ainda não terminou com ele. Ryu diz a seus subordinados para não interferirem, pois ele está começando a se divertir contra o Arata. Os dois reconhecem a ordem, mas ao mesmo tempo temem que serão reduzidos a nada se o Ryu levar a sério a luta contra o Arata. Ryu não perde tempo antes de lançar uma nova onda de bolas de fogo em Arata. Arata percebe que está em sério perigo e corre atrás de uma pedra para se esconder do impacto do fogo. Quando o fogo diminui, Ryu sorri e diz a Arata para se render para evitar ser transformado em cinzas enquanto se esconde atrás da pedra. Arata descobre que nunca mais verá seu irmão se for pego por Ryu naquele momento. Ryu salta no ar e lança uma bola de fogo poderosa que tem capacidade de rastreamento em direção a Arata, percebendo que se esconder não o salvará. Arata salta para longe de onde está e consegue se esquivar do golpe. Na hora certa, Ryu fica orgulhoso, dizendo a Arata que se esconder não vai ajudá-lo enquanto Ryu está rindo e zombando dele. Arata procura freneticamente em sua lista de habilidades para encontrar algo que possa ajudá-lo contra o louco Senhor do Fogo, Ozai, que está atrás dele. Arata consegue encontrar uma habilidade que ele acredita que virá em aperto. Arata então se levanta e de sua postura Ryu pode sentir isso. Algo está diferente nele. Arata estende as mãos para frente e Ryu o deixa saber que tudo o que ele quer fazer é inútil contra ele, como sempre. Ryu lança uma saraivada de bolas de fogo em Arata. Assim que as bolas de fogo estão prestes a chegar a Arata, ele ativa seu poder e consome as bolas de fogo, o que deixa um preço para ele, mas ele permanece de pé e Ryu descobre que Arata não é apenas uma tarefa simples. No entanto, Ryu mostra a ele um poder de fogo muito legal e poderoso, e ele insta Arata a se render para evitar a morte. Arata desencadeia uma espada de sombra mais longa, enquanto diz a Ryu que seu irmão está esperando por ele, e ele não pode ser pego. A menção da palavra irmão chega ao Ryu, fazendo com que ele perca a concentração. Isso dá a Arata a chance de pular em sua direção. Quando o Ryu voltar para sua casa, sente que Arata já está no ar saltando em direção a ele com sua espada na hora certa. Ryu consegue bloquear o ataque com a armadura em seu pulso. Ele consegue se manter firme, mas percebe que algo mudou em Arata depois de um breve impasse. Arata recua e, sem qualquer conflito adicional, diz ao Ryu que ele precisa sair. O Ryu fica chocado com isso, e só então ele diz a Arata que ele precisará derrotar o chefe se tiver certeza de que tem alguém que precisa para proteger. A Arata fica chocado ao perceber que Ryu está realmente falando com ele. Ryu continua dizendo a Arata que ele precisa para subir de nível mais rápido e pede para ele parar de ser imprudente porque ele vai se esgotar mais rápido. Arata sorri e agradece a Ryu pelo conselho antes de fugir. Ryu observa enquanto Arata foge, e ele tem um sorriso. Animado como um pai orgulhoso, seus subordinados correm para lhe dizer que cuidaram das feras da área, mas Ryu simplesmente responde que Arata é um garoto fogoso. Os dois são chocados ao ver que Ryu está sorrindo, o que aponta para o fato de que ele está de bom humor. Enquanto na guilda da marinha, eles recebem um relatório de outro pescador mágico. O mestre da guilda então envia um deles, Silver Slayers Aoi Ichika, para limpar o pescador, ao contrário de todos os outros. Ichika está animada para ir para a batalha e está escrito em seu rosto. Mais tarde, Arata foi forçada a sair da fissura porque alguém derrotou o chefe e ele descobriu que era o Ryu antes mesmo de o Fisher ser liberado. Arata olhou em volta, mas não havia sinal de seu irmão em nenhum lugar. Arata viu um anúncio nas notícias dizendo a todos para fazerem um relatório se virem a fera mágica. Vendo esse Arata descobrir que ele não pode contar com ninguém para ajudá-lo e ele não tem escolha a não ser fazer tudo sozinho só. Então ele recebe o alerta de que outra fissura mágica está se abrindo no Distrito 4. Como de costume, os moradores da área recebem um aviso de notificação em seus telefones pedindo-lhes que deixem a área afetada. Como o distrito é próximo de onde ele está, Arata descobre que precisa verificar. Ele corre em direção à área afetada, esperando que outros assassinos não apareçam antes dele. Ele chega lá para ver que é um pescador classificado como bronze, já que o pescador ainda não foi liberado. Arata espera que seu irmão esteja dentro do pescador quando ele está prestes a entrar no pescador. Dois caras da guilda da marinha, Hanamita e Ishinari, aparecem dizendo a ele que o pescador está fora dos limites. As coisas ficam mais intensas quando os dois percebem que Arata não tem distintivo. Eles não perdem tempo falando mal dele, chamando-o de baixo nível,
que não pôde ingressar em uma guilda. Eles o chamam de matador normal, e nas fileiras de matadores, um matador normal está na parte inferior, enquanto um matador de nível ouro é o mais alto. Arata fica totalmente impressionado com os dois ficam nervosos e ele se pergunta quem eles são. Os dois continuam tagarelando e revelam que seu mestre será quem limpará a fissura por causa disso. Eles dizem a Arata que ninguém mais tem permissão para entrar especialmente em lixo, como Arata. Arata fica confuso com o que os dois estão conversando e ele avisa que tem um motivo pelo qual precisa entrar na fissura rápido. Os dois contam a Arata que eles não se importam com o motivo de Arata porque eles não vão permitir que ele entre. Eles dão um passo adiante quando atacam Arata. Arata consegue se mover antes de ser atingido. Ele mantém uma postura passiva enquanto diz aos dois que está com pressa, porém Arata finalmente decide mostrar a eles o que é a dor quando percebe que eles não vão recuar. Ele se arma com a lâmina sombria e corre em direção aos dois, pronto para mostrar-lhes o que realmente é a dor. De repente ele percebe que não consegue mover os pés, e quando olha para baixo fica preso em uma armadilha de lama preparada pelo caras irritantes. Antes que ele perceba, ele começa a afundar no Moody, e logo descobre que não tem fundo e que ele vai morrer se não encontrar uma maneira de sair. Arata só consegue olhar para os dois sem ter como sair, então eles ouvem uma voz por trás perguntando aos dois valentões o que eles estão fazendo com Arata. Eles se viram e a voz é Aoi Ichika. Os dois ficam chocados ao ver a senhora como ela não deveria estar lá. Aoi não perde tempo se voltando para Arata para salvá-lo. Usando seu poder, ela tira Arata da Moody usando uma onda de água. Aoi então pergunta por que assassinos como eles estão lutando entre si, ainda lutando para recuperar o fôlego. Arata diz a Aoi que Hanamida e Ishinari estão impedindo-o de entrar na fissura. Aoi ouviu falar de assassinos que entram em pescadores antes das investigações adequadas, então que eles podem conquistá-los sozinhos e ficar com todas as recompensas para si. E olhando para os dois, ela descobre que eles fazem parte dos ditos assassinos. Os dois descobrem que Aoi vai ser um problema e eles decidem detê-la. Não importa o que aconteça, eles estão confiantes de que podem dominá-la, já que ela é apenas uma caçadora de suporte. Os dois não hesitam antes de liberar seus poderes de gelo contra ela, mas Aoi cria uma barreira para proteger a si mesma e a Arata após desviar a primeira onda. Aoi se volta para Arata, dizendo-lhe para lutar contra os dois enquanto ela o apoia. Arata fica chocada ao ouvir isso, já que ele nunca lutou com ninguém antes, mas como eles não têm escolha, ele decide fazê-lo. Aoi agradece por sua cooperação e ela libera uma de suas habilidades, Merlin Schnell, que imediatamente fortalece Arata. E ele pode sentir o efeito da habilidade, pois deixa todo o seu corpo leve diferente de antes. Aoi garante que lutar será muito mais fácil do que antes, então ele está livre para derrubar os delinquentes enquanto ela o apoia com suas habilidades. Arata aceita de bom grado e ele corre em direção aos dois em uma velocidade ofuscante. Os dois ficam chocados, pois Arata agora está mais rápido do que antes e antes que eles possam reagir. Arata os atinge com sua lâmina matadora de traje com apenas um único golpe. Ele os derruba. Arata não sente nenhum revés nele, mesmo depois do que acabou de fazer, e quando verifica suas estatísticas, ele percebe que eles dispararam. Ai grita pra ele perguntando se ele cortou os dois, mas Arata deixa ela saber que ele só os acertou com a parte de trás de sua lâmina. Ai fica aliviado ao ouvir isso, mas ela está não satisfeito que os caras de sua guilda estejam se envergonhando. Arata percebe o distintivo Water Slayer em seu peito, e ele descobre que ela também é da guilda de Takatora. Os dois finalmente conseguem até as apresentações, e a admiração admite que Arata é decentemente forte antes que os dois possam ter mais alguma conversa. Eles ouvem os dois valentões se levantarem para fugir enquanto fogem. Eles mencionaram o nome de seu dito mestre, que acaba sendo Takatora. Isso chama a atenção de Arata, e Aoi também fica interessado. Ela revela seu plano de contar ao mestre da guilda Rei sobre o que Takatora está fazendo pelas costas depois que os valentões vão embora. Aoi lembra a Arata que eles precisam limpar o pescador. Arata está hesitante, mas Aoi o avisa que os membros da guilda chegarão em breve. No entanto, ela ainda pode lutar ao lado dele até então, já que ela obteve permissão para limpar o pescador. Arata fica genuinamente confuso quando ouve isso. Aoi então diz a ele que é melhor eles se unirem por causa dos relatos de que pescadores de classificação inferior têm exibido características anormais. Além disso, Aoi é um matador
pescador de suporte, e Arata lembra que o buff anterior de Aoi foi realmente quebrado. Ele finalmente tem a chance de agradecer à senhora. E Aoi pergunta novamente se ele está disposto a liberar o pescador com ela, já que a oferta é boa demais para deixar passar. Última cooperação. Os dois entram na fissura com o objetivo de limpá-la ao entrar na fissura. Arata fica chocado ao ver que é totalmente diferente da última, é mais como uma caverna com pontos assustadores em todos os lugares. Oi avisa que o interior de um pescador tem uma dimensão diferente, e é por isso que eles geralmente não sabem que tipo de lugar será. Oi sugere que eles tomem cuidado, e Arata reconhece isso enquanto eles caminham mais. Arata começa a perceber que não há sinal de uma fera mágica, e além disso, seu irmão mais velho não está em lugar nenhum. Arata não esperava ver facilmente seu irmão, mas como ele foi abençoado com a oportunidade de entrar no pescador com um matador de prata, ele planeja aprender como lutar adequadamente e ao mesmo tempo subir de nível momentaneamente. Eles se deparam com um Goblin de nível 5 que parece estar com fome de usar seu sangue como coquetel. Arata lembra que lutou com um Goblin no dia anterior, embora eles sejam considerados o mais fraco entre as feras mágicas sem hesitação. Arata vai atrás do Goblin e remove sua cabeça de forma limpa. Arata ainda está sorrindo sobre derrotar o Goblin quando um exército inteiro deles mostra medo agarra Arata quando vê quantos deles existem. Ele se pergunta se ele realmente tem o que é preciso para derrotar os Goblins. Então ele é fortalecido, e isso aumenta suas estatísticas como de costume. AWI sorri para ele por trás, dizendo-lhe para mostrar aos Goblins quem é o chefe. Arata segue alegremente as instruções de Aoi, enquanto ele mata os Goblins sem piedade depois de derrotar as tropas de Goblins, que ele move do nível 5 ao 6. Aoi o elogia pelo bom trabalho, dizendo-lhe que deveria ser fácil lidar com feras de nível bronze com ela por perto. Arata concorda com ela, dizendo que seu corpo está crescendo com poder, e Aoi se gaba disso, dizendo a Arata que ela é chamada de eixo do apoio traseiro em sua guilda. De repente, Arata sente uma presença sinistra atrás deles. Ele grita com Aoi, dizendo a ela que há perigo atrás dela. Um Goblin está se aproximando dela, pronto para derrubá-la, mas o escudo de Aoi é capaz de bloquear o ataque. Aoi então se vira e, com raiva escrita em suas explosões, o Goblin afastado Arata fica maravilhado ao ver como Aoi é capaz de combinar múltiplas habilidades em questão de segundos, o que só mostra o quão experiente ela é. Além de ser ágil, ela também pode fornecer apoio a qualquer um com ela. Ali percebe que Arata está perdido em seus pensamentos e ela o chama para fora de sua zona, lembrando-o de que eles precisam seguir em frente. Arata já vê Aoi como um ídolo, e ele planeja para subir de nível para que ele possa ser tão forte quanto seu. Arata expressa seu desejo de ser capaz de proteger as pessoas assim como ela. Aoi sorri, deixando-o saber que seu sonho é bom, mas ela diz a ele que ele terá que derrotar os Goblins que os cercaram. É quando Arata percebe que eles estão no meio de um exército de Goblins, ele se pergunta quantos Goblins ele terá que lutar, mas percebe que Aoi está mais calmo que o gelo, assim como antes de Aoi o fortalecer, dizendo-lhe para derrubar os Goblins. Arata agradece o apoio que está recebendo de Aoi, e isso fornece uma sensação de determinação dentro dele. Ele vai atrás dos Goblins e começa a derrubá-los sem piedade. Enquanto alivia as partes vitais dos Goblins, ele também está subindo de nível em pouco tempo. Arata derrubou o exército inteiro de Goblins que os cercava. A notificação chega dizendo que ele saltou do nível 6 para o nível 10. Arata fica surpreso ao ver isso, mas como recompensa por atingir o nível 10, Arata desbloqueia outra habilidade, o canhão de explosão, mas sua empolgação em obter uma nova habilidade morre quando um novo lote de monstros Goblins aparece. Desta vez eles vieram com uma força maior, que até causou arrepios no corpo de Aoi. Aoi diz a Arata que a única chance que eles têm contra os Goblins é atacá-los primeiro. Aoi avisa Arata que a habilidade dele é estranha, mas ela pergunta se ele pode atacar à distância, porque se não puder, eles serão invadidos, falando sobre um ataque à distância. Arata lembra que acabou de adquirir uma nova habilidade explosão de canhão. Ele percebe que a habilidade é para situações como essa. Arata seleciona a habilidade, e ele atira o canhão nos Goblins com apenas uma única rajada de energia mágica da palma da mão, que ele pega alguns dos Goblins. No entanto, Arata não para por aí, enquanto continua disparando o canhão, e antes que ele perceba, ele destruiu todo o exército de Goblins. Aoi se vira para olhar
olhar para ele e sorri. Arata sabe o que isso significa, e está feliz por ter conseguido corresponder às expectativas de Aoi. Aoi então sugere que eles vão para os aposentos do chefe, e Arata não se opõe. Então ele recebe a notificação de que ele passou para o nível 12. Momentaneamente eles chegam à parte mais profunda da caverna, e Aoi diz a Arata que ela pode sentir o chefe dentro da caverna escura. Ela pede a Arata para ter cuidado conforme eles avançam. Arata fica nervoso porque é sua primeira vez, mas seu dever de proteger a garota com ele é capaz de superar seu medo. Eles logo encontram o chefe em seus aposentos e acontece para ser um ogro assustador de nível 15, a fera desce do trono e murmura algumas palavras na linguagem da fera mágica. Mas Arata não entende nada disso sem mais demora. A fera mágica libera poderosos relâmpagos de sua equipe. Aoi se aproxima e diz a Arata para deixar a explosão para ela, usando uma de suas habilidades. Ela cria um escudo para bloquear o ataque, mas ela só pode segurá-lo por um curto período de tempo antes de ser jogado no chão. Aoi fica chocado com a intensidade do raio. Já que era para ser um chefe de classificação bronze, o chefe dispara outro ataque relâmpago e Aoi avisa a Arata que eles nunca vão chegar perto se o chefe continuar disparando ataques. Aoi deixa Arata saber seu plano de se proteger contra os ataques, enquanto Aoi lança um contra-ataque. Arata percebe que Aoi está lutando, mas Aoi o incentiva a não se preocupar com ela. A ideia de ser protegido por alguém o tempo todo irrita Arata, e ele ataca o ogro enquanto ele está ocupado atirando ataques de longo alcance contra Aoi. Uma vez em uma posição perfeita, ele aponta para o ogro e dispara o canhão de explosão contra ele. O ataque de Arata consegue destruir a arma do ogro, tirando sua capacidade de disparar ataques de longo alcance. Iwai comemora quando Arata consegue isso, mas o ogro não fica satisfeito e joga sua arma destruída em Arata. O lance repentino e inesperado do ogro deixa Arata claramente aberto ao ataque. Ele tenta se mover, mas percebe bem a tempo que não conseguirá. Antes mesmo de ter a chance de se mover, a arma corta seu corpo. Arata derrama sangue de sua boca enquanto cai no chão. Aoi não hesita antes de correr até ele para ver como ele estava. Ela cria um escudo ao redor deles e começa a curar Arata, usando outra de suas habilidades. Em nenhum momento o ferimento em o corpo começa a se fechar, e Arata tosse antes de finalmente conseguir sentar. Aoi avisa que o que ela acabou de fazer foram primeiros socorros e pergunta se ele ainda consegue se mover. Arata agradece pela ajuda e garante a ela que ele ainda consegue se mover. Os dois ficam chocados quando o ogro começa a atacá-los novamente. Arata não consegue acreditar que uma criatura tão grande é muito ágil e está indo direto em direção a eles. O ogro pretende socá-los no chão enquanto balança o braço para eles, mas a barreira de Aoi consegue bloqueá-la. Ela luta contra o poder do ogro, e Arata percebe que eles também podem ser feitos, pois se eles não conseguirem derrubar o ogro o mais rápido que puderem, Arata presta atenção e percebe que há uma pequena abertura no pescoço do ogro que sua armadura não cobre. Ele descobre isso, mirar no local irá ajudá-lo a derrubar o ogro, como antes a WI mantém o ogro ocupado, enquanto Arata tenta ficar na posição perfeita. Desta vez, o ogro sente o que ele está prestes a fazer, e isso muda sua atenção de AWI. Ele dá um soco em Arata, e quando está prestes a ser atingido, Arata consegue uma abertura perfeita no pescoço do ogro, e ele dispara seu canhão direto contra ele. Isso dói o ogro, forçando-o a ficar de joelhos e gritando com Arata, dizendo-lhe para acabar com o ogro. Arata saca sua lâmina sombria com a determinação de que ele não quer ser protegido o tempo todo antes de ele brandir sua espada. Não apenas fica sentado enquanto ela fornece um pouco de suco para ele. Arata sorri quando recebe o no-break de Aoi. Arata corre em direção ao ogro e salta no ar, enquanto colocando tudo de si no balanço. A força do balanço é capaz de decapitar o ogro e deixá-lo sem cabeça. Sangue derrama por toda parte, enquanto o ogro perde para o nosso MC. Arata olha para o telhado da caverna e ele recebe a notificação de que subiu de nível mais uma vez. Aio sorri enquanto corre até Arata, enquanto levanta a mão para dar um high five. Arata fica satisfeita e surpresa ao mesmo tempo, mas ele retribui o gesto, já que o chefe foi derrotado. O pescador começa a desmaiar e os dois saem correndo antes de se tornarem vítimas no pescador. Os dois mal conseguem sair do pescador antes dele se dispersa. Arata percebe que não encontrou seu irmão, mas consegue ficar mais forte. Ele está pensando nisso quando cai de joelhos de exaustão. Aoi percebe que o cara está gravemente ferido e ela agarra a mão dele dizendo para ele segui-la. Arata se pergunta se ele está sendo arrastado para a enfermaria mais uma vez, em vez da enfermaria. Aoi o leva para o prédio da Guilda da Marinha,
ela o leva para a sala de espera e dá a ele algumas roupas para ele vestir. Ela então sai dizendo a Arata que ela precisa fazer um relatório. Primeiro, 15 minutos depois, Arata se pergunta por que a garota está demorando tanto que ele decide sair da sala para ver o que está acontecendo. Assim que ele sai da sala, uma garota correndo em sua direção tropeça e quase cai, mas Arata a ajuda a se levantar. Arata está prestes a se familiarizar ela quando ele percebe algo importante. Arata rapidamente encerra qualquer conversa sobre vida amorosa que possa querer começar a se desenvolver, e ele corre em direção à entrada depois de ajudar a garota. Ele que ela é a mestre da guilda da marinha, e Arata não pode se dar ao luxo de deixá-la questioná-lo. Ray, por outro lado, se pergunta por que o cara está fugindo dela. Ela dá de ombros e vai para na sala de conferências onde a Aoi está esperando por ela. Ray a recebe de volta com prazer, mas a Aoi corta toda a familiaridade e diz a ela que há algo que ela precisa dizer. Ela imediatamente serve, revelando sua frustração sobre o que Takatora está fazendo pelas costas. Ray é forçado a dizer a ela para se acalmar enquanto ela continua desabafando. Aoi então se acalma para explicar a situação para Ray. Aoi e então conta Ray que Takatora tem usado Fisher a seu favor. Ray fica surpreso ao ouvir isso, e ela decide que terá que lidar com ele sozinha. No entanto, ela ainda está preocupada com Arata, com quem ela encontrou no dia seguinte. Arata se considera sortudo por ter escapado